Olá, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal do Ser Integral. Hoje vamos falar da mágoa, um sentimento que nos traz muito sofrimento. E fala-se muito pouco, sobre como nos livrarmos dela. Então vamos lá. A mágoa é difícil de ser definida porque ela abriga, acolhe, vários sentimentos diferentes, como tristeza, rejeição, decepção, desgosto, rancor e até autopiedade. Portanto, quando estamos magoados, vários desses sentimentos se alternam. Contudo, ainda assim, eu creio que podemos definir a mágoa, como um ressentimento, ou seja, um sentimento que se repete. O que torna a mágoa muito prejudicial é exatamente essa característica de reviver N vezes, o sofrimento que se iniciou a partir de um acontecimento. Então, a mágoa é uma vivência circular de uma reação de desgosto alimentada exclusivamente pela nossa mente. Portanto, ela pressupõe pensamentos negativos recorrentes. Os sentimentos envolvidos na mágoa persistem após muito tempo depois de transcorrido o fato. E muitas vezes, mesmo que a gente não tenha contato com o ofensor, se a gente continua pensando da mesma forma sobre o ocorrido. Em outras palavras, nós mesmos mantemos a ferida aberta, cobrindo a vez por outra com uma pitadinha de sal. Às vezes, essa dor é tão grande que muitas pessoas pensam em atos de vingança. O certo é que a mágoa nos traz muito sofrimento. Mesmo que o fato tenha ocorrido uma única vez, enquanto perdura a nossa atitude frente a esse fato, nós o revivemos e sofremos dezenas ou centenas de vezes, sempre que alimentamos pensamentos negativos sobre ele. Como então vamos superar esse sofrimento? O que nós podemos fazer para superarmos a mágoa? A primeira coisa que devemos fazer é entender o que está gerando nossos pensamentos recorrentes, e assim podemos revertê-los. Então vamos dar um exemplo que fica muito mais fácil para a gente entender o mecanismo que alimenta a mágoa. O rapaz me procurou porque estava vivendo uma situação muito difícil. Ele namorava uma moça há uns 2 anos. Mas, em um certo momento, a jovem começou a se distanciar dele, sem nenhuma explicação. Então, ele ficou muito apreensivo, querendo respostas. Algumas semanas depois, ele descobriu que a moça estava namorando uma pessoa que fazia parte do mesmo grupo de amigos, e que esse namoro havia começado quando ainda estavam juntos. Talvez envergonhada pelo que havia feito e imaginando que os amigos comuns iriam agora saber de tudo e julgá-la, ela começou a difamar o rapaz para os conhecidos, numa tentativa de justificar o próprio ato. Chegou inclusive a acusá-lo de violência. O rapaz ficou profundamente magoado, entrou numa profunda tristeza, ficou decepcionado com a atitude da jovem. E preocupado com as fofocas, e não tendo como se defender, porque era a palavra dela contra a dele, ele acabou se afastando do grupo de amigos, ficando apenas com aqueles mais próximos que o conheciam desde a infância. Mas ele não conseguia parar de pensar no que ela fez, Por que ela fez isso? Por que não me disse que estava gostando de outra pessoa? Será que nada que vivemos teve algum significado para ela? E passou então a se sentir rejeitado, e em dado momento ele começou a se colocar na posição de vítima. Então eu não merecia isso, sempre fui fiel a ela, sempre fui muito legal, eu apoiei-a nos momentos que ela precisou, ela me tratou como objeto, como pode dizer aquelas coisas a meu respeito? Será que ela nunca gostou de mim? Ou só servi para ela enquanto não aparecia uma pessoa que ela julga melhor? Então tudo isso passava na cabeça dele de forma recorrente. De fato, essa situação é bastante ruim, E a atitude da jovem é questionável. No entanto, o que estava realmente maltratando o rapaz era a enxurrada de pensamentos, que ele ia criando e alimentando. Se ele tivesse mais maturidade, para simplesmente virar a página, ele não sofreria. Mas como é que a gente pode virar a página? Então, em primeiro lugar, percebendo, que se o caminho não tem volta, a melhor coisa a fazer é seguir em frente. Observem que o rapaz não pensava nunca na solução do problema, ele pensava apenas no fato ocorrido e no sofrimento que esse fato lhe causou. Ele estava preso na autopiedade, no vitimismo,
e não conseguia encontrar uma saída. Aliás, ele não procurava uma saída. Então, a primeira coisa é deixar de pensar no próprio sofrimento e no fato em si, né? Em segundo lugar, perceber o lado positivo do acontecimento. Nesse caso, o rapaz acabou de ficar livre de uma pessoa profundamente egocêntrica, do tipo maquiavélico, né? Para quem os fins justificam os meios. Se a relação tivesse prolongado e se aprofundado, poderia lhe trazer consequências muito piores. Que bom que ele não teve que desfazer a relação, que ela própria se foi por livre e espontânea vontade. Outra coisa positiva é que ela fez o favor de filtrar para ele os verdadeiros amigos, porque os verdadeiros amigos permanecerão ao lado dele, porque o conhecem e sabem do que ele é ou não capaz de fazer. Eles não duvidam, nem perguntaram. Os falsos amigos ou os amigos superficiais que se deixaram abalar pela difamação, sem sequer querer ouvir o seu lado, não vão fazer falta para ele na vida. Assim como a jovem, esses amigos superficiais também devem seguir o próprio caminho, né? Preferência sem ele. Ou seja, que bom que ela limpou o caminho para ele, né? Assim ele pode seguir em frente sem aqueles que poderiam trazer outros obstáculos desagradáveis. Mas a terceira coisa mais positiva de tudo isso é que ele pode aprender muito com toda essa situação. Por exemplo, com a forma como escolheu essa jovem para namorar. Ele pode se perguntar: eu a escolhi? Ou ela me escolheu e eu me deixei levar? Apaixonei-me por ela de fato ou por uma idealização que está apenas na minha cabeça? Sobre os amigos, há muito o que aprender também. Qual deles merecia de fato a minha confiança? Por que me enganei com fulano e com Beltrano? O que eu esperava deles? E por quê? Será que a minha carência, né, me fez não enxergar as pessoas realmente que poderiam me trazer algum retorno, algum aprendizado? Além disso tudo, é preciso avaliar os próprios sentimentos. Por que me decepcionei com ela? Se só se desilude quem se iludiu, por que me iludi? Por que não percebi antes a sua índole? Ou será que percebi, mas ainda assim preferi manter a relação? E por que mantive a relação, apesar de saber da sua índole? Será que foi carência? O que foi, na verdade? Necessidade de ser amado? Maior do que a necessidade de amar, do que a capacidade de amar? Nesse caso, será que fui responsável pela dor dela? Será que é daí que nasceu a indiferença dela pelos meus sentimentos? Qual a minha responsabilidade em tudo isso? Por que sinto tanta pena de mim mesmo? Por que me coloco como vítima? Estou preocupado com o que pensam de mim? Estou deixando aflorar algum sentimento de baixa autoestima? Vejo-me fraco e vulnerável? Sinto-me rejeitado? O que as fofocas representaram para mim? Tive medo do que os amigos pensariam de mim? Por que dou importância ao que pensam sobre mim? Ao focar nesse lado da questão, buscando entendê-la e entender-se, né, frente a ela, ao invés de focar no sofrimento, ao invés de focar no ocorrido em si, né, nós saímos desse círculo vicioso da mágoa. Ganhamos autoconfiança porque passamos de vítimas a controlador da situação. E isso melhora a nossa autoestima. Passamos a focar na solução e não na nossa dor. E por incrível que pareça, a dor desaparece, a mágoa se vai. No lugar, fica a experiência que vai fortalecê-lo para o futuro. Então é isso aí, gente. Se vocês gostaram, deixe um like, acione o sininho, inscreva-se no canal, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas, né, possam refletir sobre esse tema tão relevante. Até a próxima. Fiquem em paz.